Eu nem ia gravar esse vídeo, tá? Tava extremamente estressado com o projeto de um algoritmo que eu tava fazendo, mas ele compilou sem erros, então vamos falar sobre o próximo livro, que eu acho que é o terceiro, sei lá, já perdi as contas. Esse próximo livro é o Épico de Gilgamesh. O Épico de Gilgamesh, ou Bilgamesh, ou Gilgamesh, que seria a pronúncia em português. O Épico de Gilgamesh é um texto sumério, né? A Suméria é ali da região da Mesopotâmia, né, que atualmente seria equivalente ao Iraque. E esse texto ele é considerado uma das obras literárias mais antigas conhecidas pelo homem. Significa que se você lê essa obra, cara, você está tendo acesso a uma riqueza cultural tão antiga quanto a civilização humana. Isso é demais. Esse texto ele é formado por poemas e nele ele vai sendo narrado a trajetória de Gilgamesh na Terra. Então, o que acontece? Gilgamesh é criado pelos deuses, tá? Os deuses formam ele, cada um o concede alguma coisa, de maneira que Gilgamesh é todo poderoso, todo perfeito, né? Ele nem chega a ser um semideus, né? Porque, na verdade, Gilgamesh é 2/3 deus e 1/3 homem. Então, Gilgamesh é todo perfeito, todo poderoso, e nessa perfeição ela acaba tendo um efeito negativo. Gilgamesh vai na cidade de Uruk, a cidade de Uruk existia, e constrói a muralha de Uruk. Então ele passa a reinar, mas Gilgamesh, como um ser muito poderoso, não consegue encontrar ninguém que esteja à sua altura, porque ele é realmente muito forte, muito poderoso. Então ele começa a se tornar um tirano para o seu povo. Uma passagem no livro cita: um rei deve ser um pastor para o seu povo, não o seu tirano. E Gilgamesh começa a massacrar o seu próprio povo. Uma outra passagem no livro diz: não há nenhuma virgem que não tenha sucumbido à luxúria desenfreada de Gilgamesh, ou um primogênito, né, seja ele de um sacerdote, seja ele de um soldado, ou seja, Gilgamesh traçava todo mundo, não queria saber quem, ele era rei, era todo poderoso, e é isso aí. O povo, então, obviamente, sofrendo dessa maneira, começa a clamar pelos deuses que alguma coisa seja feita, os mesmos deuses que tinham feito Gilgamesh, né? Afinal, fizeram aquele ser tão poderoso, alguma coisa tinha que ser feita, porque ele estava destruindo, né, praticamente o seu próprio povo. Os deuses acabam acatando esse clamor por esse povo que estava sendo tiranizado, e os deuses vêm com a seguinte solução: eles iriam criar um ser igual a Gilgamesh, né? A imagem de Gilgamesh, né, pela própria substância do deus Anu, que era o deus absoluto, e ele, como um ser tão poderoso quanto Gilgamesh, estaria à altura, né, de um desafio para Gilgamesh, e aí pelo fato de Gilgamesh ter alguém à sua altura, ele ficaria distraído ali, lutando com aquele ser, e deixaria o povo de Uruk em paz. Assim é feito, o Enkidu é criado e esgurmitado para a Terra. Na Terra ele é criado na floresta, entre as feras selvagens. Não demora muito para que um dos cidadãos encontre Enkidu e promova, né, o encontro que todos queriam, né, do Enkidu com Gilgamesh. Esse conto é bastante curioso, dentre os detalhes, né, mas basicamente Enkidu chama Gilgamesh para um desafio, Gilgamesh aceita e eles começam a se digladiar. Mas, então logo esse confronto começa, Enkidu se apressa a conclamar Gilgamesh como poderoso, dizendo: Gilgamesh, não há ninguém mais poderoso que você na Terra. E Gilgamesh, como todo poderoso, o que ele faz? Basicamente ele dá um abraço em Enkidu e a partir daí passa a amar Enkidu como um homem ama uma mulher. Os dois dão as mãos e vão se banhar no rio Eufrates. É isso mesmo, talvez não nessa ordem os eventos, mas todos esses eventos fazem parte da história. Então as coisas não saem exatamente como os deuses esperavam. Esses dois seres, extremamente amigos, extremamente parceiros, né, soltos no mundo, extremamente poderosos, as coisas começam a não dar certo exatamente. Mas Gilgamesh, com todo o seu poder, também chama a atenção dos deuses, mais especialmente de uma deusa, a deusa Ishtar. A deusa Ishtar, apaixonada, né, pelo poder de Gilgamesh, intima ele a se casar com ela. E Gilgamesh responde o quê? Eu não vou dizer o que Gilgamesh responde, mas eu posso te garantir que a partir daqui a história tem uma grande reviravolta e, como eu falei, isso aqui é uma epopeia, então eu resumi aí basicamente apenas o início do primeiro poema. Há muitos detalhes e essa história é extremamente cativante. Eu vou botar o link do livro aí embaixo
Então você vai descobrir qual foi a resposta de Gilgamesh para a deusa Ishtar, como que a união, né, de Enkidu e Gilgamesh se desdobra nessa história. Então você vai ter que ir lá no Épico de Gilgamesh e ler o que acontece. O livro é pequenininho, tá? Você lê aí em 1, 2 dias e é extremamente cativante, embora seja um texto bastante antigo. É muito bacana. Lembrar que a gente está falando de uma história tão antiga quanto é a civilização humana. Esse nível, essa profundidade de riqueza cultural você não vai acessar vendo série na Netflix. Mas eu vou, aqui nesse vídeo ainda, falar sobre uma parte do Épico de Gilgamesh que tem uma notoriedade até maior do que a história de Gilgamesh em si. Essa é uma história dentro da história. Essa história é contada como a grande enchente ou o dilúvio. E a notoriedade que essa história tem acontece porque a gente está falando de um texto que data mais ou menos do século 20 antes da era cristã, ou seja, aproximadamente mais de 2000 anos antes da data que seria o nascimento de Cristo. E na história do dilúvio, no Épico de Gilgamesh, há uma semelhança enorme dos detalhes de como as histórias ocorrem. Se você não conhece a história de Noé na Bíblia, né, lá no livro de Gênesis, você tem que ler, leitura obrigatória, não é? E se você não leu, eu vou resumir basicamente da seguinte maneira: Deus cria todo mundo e o ser humano basicamente com tudo. Então Deus tem a seguinte solução: quer saber de uma coisa? Eu vou formatar tudo e instalar tudo de novo. Mas uma pessoa se salva, que é Noé e sua família, porque Noé é firmeza. Acontece que nesse épico de Gilgamesh, a história do grande dilúvio é basicamente a mesma. Os deuses ficam extremamente perturbados com a bagunça que os homens estão fazendo na Terra e um dos deuses fica extremamente irritado com isso e decide acabar com todo mundo através de um dilúvio. Menos Utnapishtim, que acaba se salvando porque constrói um barco, né, uma arca, inclusive as dimensões são extremamente próximas, e ele consegue assim sobreviver. Há muita semelhança nas duas histórias, nos detalhes, nas quantidades, nos dias de chuva, inclusive os detalhes de mandar uma pomba, depois mandar um corvo, enfim. Inclusive é extremamente interessante você ler esse poema, né, e depois na série histórica ler o livro de Gênesis, que também é bem tranquilo de você ler, que você vai notar essa característica de semelhança. Enfim, eu vou deixar aí o link para você procurar ler. Outros links também eu vou colocar, talvez algum outro livro que seja correlato. Se você está me assistindo fora do Instagram, eu tenho o Instagram, que é o Rian Blo. Lá eu acabo compartilhando mais coisa, com mais frequência, então me segue lá. Também tem a página no Facebook, que leva o meu nome, e tem o canal no YouTube, que é o Assíduos, que está aparecendo em algum ponto do vídeo, mas lá são só os vídeos mesmo. Enfim, o velho clichê: se gostou, curte, compartilha, comenta, critica, tira print. Você com certeza conhece alguém que pode se interessar por essa história. Compartilha com essa pessoa, se inscreve e até o próximo livro. E constrói o muro de Uruk. E constrói a muralha de Uruk. Uma passagem no livro cita. Uma passagem no livro cita um rei. Os deuses acabam acatando esse clamor, né, por esse povo que estava sendo tiranizado.